E aí, turma do terceirão, Colégio e Curso Universo, vamos para mais uma videoaula, mas agora dessa vez, aula de Sociologia. Gente, o assunto é muito grande, como vocês podem observar aqui, então acredito que nós vamos ter que dividir isso em duas partes, tá bom? É muito tempo, eu tenho aí agora, conseguimos, a direção pediu, né, para que a gente pudesse colocar, quem tem um aplicativo melhor, pudesse colocar 30 minutos, né, então vamos lá, melhor pra gente, tá bom? Vamos lá então, o tema Revolução e Transformação Social. Gente, veja bem, né? Existe uma diferença significativa, deixa eu ir para esse lado aqui, existe uma diferença significativa entre revolução e transformação. Quando a gente fala de revolução, a revolução ela é uma mudança em toda a estrutura, todo o conjunto de estrutural daquele grupo que está no poder. É um rompimento com o grupo que está no poder. Então, uma revolução tem um grupo que está no poder, a revolução vem, tira esse grupo e assume o outro. Então é um rompimento. Já a transformação social, nós podemos caracterizá-la como o grupo que está no poder, ele percebe as insatisfações das classes subalternas e logo ele traz benefícios para as classes subalternas, sem mudar a estrutura. Quem é rico continua rico, quem é pobre continua pobre, quem é classe média. Então, ou seja, aqueles que são marginalizados continuam sendo, a não ser que eles por si só, muitas vezes sem a ajuda do governo, quase todas as vezes, consegue chegar lá. Então, ou seja, a revolução é uma transformação, uma ruptura com o antigo sistema. A transformação, aqueles que estão no poder, a revolução faz isso, ó. Tira. A transformação, aqueles grupos, aquelas classes subalternas que estão insatisfeitas, geralmente os governantes percebem isso e traz benefício para as classes subalternas. Isso chama-se de transformação social. Vamos ver aqui no nosso próximo. Aqui, gente, só um minutinho, voltando aqui. Por que eu coloquei essa imagem aqui de Vargas? Meu professor, por que tem Vargas aí? Sim, porque teve um conceito que, isso eu deixo para Pedro aí, meu querido amigo Pedro, professor de História do Brasil, e deixo para ele explicar para vocês. Aqui, a gente fala Revolução de 1930. Foi de fato uma revolução ou foi uma transformação? Né? Então, por isso que eu coloquei esse conceito aqui. Muitos defendem que foi realmente uma revolução. Muitos defendem que foi apenas uma transformação. Tá bom? Vamos ver o nosso próximo aqui, então? Vamos lá, tem uma aqui, ó. Por exemplo, salário mínimo, 13º salário, férias remuneradas. Gente, veja bem, aqui eu coloco alguns benefícios que acontecem, né? Por exemplo, salário mínimo, 13º salário e férias remuneradas. Eu coloquei justamente daqui para a gente poder observar que se trata de algumas transformações. Né? Quando isso aconteceu no Brasil, não houve uma revolução, e sim uma transformação. Aí eu coloquei aqui, ó, as reformas são realizadas por quem está no poder, enquanto a revolução se processa contra esse poder. Aquilo que eu expliquei ali no slide anterior. Então, salário mínimo, que foi um benefício que a população ganhou, 13º salário, também um benefício que a população ganhou, férias remuneradas, tudo isso foram benefícios, né, que geralmente as classes que estavam no poder no Brasil foram criando isso daí para poder beneficiar as classes subalternas, ou seja, o povo no poder, o povo que estava abaixo do poder. Então, vamos ver no nosso próximo aqui. Aqui, gente, sobre a revolução, né? Aqui a gente pode considerar de fato como revolução, por exemplo, revolução agrícola. Por que a gente pode considerar como revolução? Porque, gente, aqui, como era somente aquela questão do camponês, daquela forma, quando eles começam a inventar novas estruturas para poder explorar a terra, né, para as pessoas poderem viver mais, quando acontece todo esse processo de exploração da própria terra, vai acontecer uma transformação muito grande, né? Vai existir muito mais alimentos, mudou toda a estrutura, mudou todo o alimento, houve acesso aí a mais utilização de agrotóxicos, né? Utilizando menos adubos, máquinas posteriormente foram colocadas. Então foi uma revolução na agricultura, porque você pode observar que antigamente a agricultura elas eram praticamente de subsistência. Hoje não, hoje além de você ter a subsistência, você ainda tem um excedente, você comercializa toneladas e toneladas de alimentos com outros países, tanto daqui para lá, como de outros países para cá, e assim sucessivamente. Então foi realmente uma revolução agrícola que aconteceu na parte da agricultura. Antes era só o camponês ali trabalhando daquela forma. Aos poucos aquilo foi introduzindo novas técnicas de extração e fez com que, além da sua subsistência, existia também um excedente violento. E mesmo, gente, com essa revolução
agrícola, lamentavelmente a gente ainda vê pessoas morrendo de fome. Né? É triste de se falar, mas é uma realidade. Mesmo com tanta tecnologia, com tanto excedente, para vocês terem uma ideia, o Brasil chegou a queimar até café. E tanta gente morrendo de fome. Né? Assim também a gente pode dar um exemplo da Revolução Industrial. Gente, vocês podem observar aí, coloquei mais da Revolução Industrial, vou entrar aqui, vou passar para esse lado aqui para vocês poderem copiar. Gente, a Revolução Industrial foi tão intensa que, desde da fundação do mundo, desde a pré-história, até o século XVIII, né, que foi o século da Revolução Industrial, a partir do século XVIII até os dias de hoje, a evolução tecnológica ela foi violenta. Ela realmente foi de um crescimento muito grande, de uma simples locomotiva a jatos de caça, né, de uma simples, como é que se chama? Máquinas ali de você poder datilografar. Claro que isso não foi no século XVIII, a máquina de datilografia foi um pouquinho mais à frente, até você mandar uma imagem, até a gente se falar, até para uma videoaula. Veja, então, assim, do século XVIII até os dias de hoje, até o século XXI, a Revolução Industrial, que nós estamos na terceira fase, né, da Revolução Industrial, cresceu o que não cresceu desde a fundação do mundo. Cresceu do século XVIII até o século XXI, o que não havia crescido da fundação do mundo até o século XVIII. Então, isso sim nós podemos chamar de uma grande revolução. Vamos ver o nosso próximo aqui que eu coloquei para vocês, né? Então, podemos diferenciar as revoluções que ocorreram no século XVIII e podem ser chamadas de burguesas, porque foram movimentos liderados pela burguesia. Quando a gente vem para cá, a gente vai ver uma imagem aqui na independência dos Estados Unidos e uma da Revolução Francesa. Por que eu coloquei isso aqui, né? O nosso texto ele diz isso. Gente, é muito simples, é porque essas revoluções que aconteceram, elas foram simplesmente lideradas pela burguesia. Né? Aqui na Revolução Francesa vocês vão ver muito bem que, principalmente na primeira fase da Revolução Francesa, que nós estudamos ano passado, nós vamos ver que, principalmente na primeira fase, para o povo só mudou o patrão. Saiu a nobreza e eles foram, claro que as queixas, né, do terceiro estado, elas foram levadas em vigor para poder fazer a Revolução Francesa. Sim, obviamente que as queixas foram colocadas em papel. Mas, tanto é que depois da Revolução, na primeira fase, o povo não podia nem votar. Só começou a votar a partir de 1792 a 1794, que foi quando os jacobinos assumiram. E depois, na terceira fase da Revolução, eles passam a não votar de novo. Pelo menos eles iam escolher os eleitores. Então, o povo, depois da Revolução, viu que não podia nem votar quando acontece a Revolução. Então, elas são chamadas de Revolução Burguesas a partir do século XVIII, que a gente sabe muito bem que a partir do século XVIII, com a independência dos Estados Unidos e com a Revolução Francesa, foi que o liberalismo ele entrou para ficar, ele entra para se consolidar. Então, por isso que o texto diz aqui, a partir do século XVIII, né? Porque a partir do século XVIII, a classe agora que estava no poder e está até os dias de hoje é a classe burguesa. Então, foram lideradas por esses grupos aí. A independência dos Estados Unidos ela acontece, eu vou falar quando chegar, eu vou falar da independência dos Estados Unidos no próximo slide. Tá? Tanto da Revolução Francesa, eu vou falar, como dos Estados Unidos, eu detalho ela assim quando nós chegarmos nesse slide das revoluções. Vamos começar pela Revolução Americana aí, as revoluções clássicas, né? Pegamos a Revolução Inglesa, né? Que a gente sabe que começou ali em 1642 e termina em 1688 com a Revolução Gloriosa. Porém, quando chega em 1660, quando chega no ano de 1660, a monarquia volta ao poder. Aqui, gente, ó, eu coloquei aqui para vocês a Revolução Inglesa. Parte dos senhores de terras, ó, senhores de terras, eu coloquei aqui, e comerciantes, burgueses, né? Se levantaram contra o poder absoluto do rei Carlos I. Começou com Jaime I e depois com Carlos I. Né? Essa revolução teve início em 42 e em 1660 a monarquia foi restaurada, porque a gente sabe que passa por um período de república, né? A chamada República de Oliver Cromwell. Então, ou seja, aqui nós podemos ver na Revolução Inglesa, ela foi realmente uma revolução burguesa, porque quem fez a revolução foi a classe burguesa. Né? O povo aqui realmente ficou de fora dessa revolução, ao contrário da francesa, que eles ainda tiveram uma pequena participação, alguns benefícios. Aqui a gente vê que quase não tiveram. Estou falando na revolução, tá, gente? Eu não estou falando pós-revolução, depois de muito tempo. Estou falando na revolução, durante a revolução. Aqui o povo praticamente ficou de fora, enquanto na francesa eles ainda tiveram eles participaram lutando, né? Que eles foram recrutados, obviamente, para lutar, né? O exército do parlamento de Oliver Cromwell. É claro que eles lutaram, mas benefícios que era bom mesmo, praticamente não. Eles tiraram ali. Apenas foi tanto é que a Revolução Inglesa ela se caracteriza como uma revolução burguesa
parlamentar e liberal. Burguesa porque foi a classe burguesa que fez a Revolução, parlamentar porque essa classe burguesa era que fazia parte do parlamento, né, na Câmara dos Comuns, e liberal porque baseou-se no conceito do liberalismo. Então, ou seja, trocou de patrão também, houve uma troca de patrão. Mas a gente vai ver agora com a próxima revolução, que a gente chega aqui na independência dos Estados Unidos, né? Aqui, gente, a independência dos Estados Unidos, a independência americana, no dia 4 de julho de 1776, né, quando eles declararam a independência, mas faltava conquistar. Mas esse é um outro assunto, que nós já vimos isso ano passado. Então, veja, na Revolução Americana, ela aconteceu, né, como eu coloquei aqui, na luta contra o colonialismo. A gente sabe que as 13 colônias norte-americanas, aquela estreita faixa de terra ali, né, eram apenas 13 colônias que ficavam ali no leste, na parte leste dos Estados Unidos. Nós sabemos muito bem disso. E, ou seja, a independência dos Estados Unidos, essa revolução que aconteceu, a Revolução Americana, ela aconteceu com um propósito: livrar-se do monopólio inglês, livrar-se do colonialismo. Por exemplo, o Brasil era colônia de Portugal e os Estados Unidos era colônia da Inglaterra. Então, essa independência, gente, ela acontece justamente para livrar-se do colonialismo, livrar-se aí dos ingleses. Porém, eles não tinham a intenção de alterar profundamente as relações sociais. Tanto é que no Sul, nas colônias do Sul, a escravidão continuou, né? A escravidão ainda era legalizada. E o fim da escravidão não foi porque eles tinham pena. Você sabe muito bem disso, não você está repetindo. Ah, coitado dos escravos. Não. Era porque a escravidão, o estilo de escravista, atrapalhava as questões econômicas. Então, ou seja, não tinha intenção de alterar profundamente as relações. Essas relações elas não queriam ser alteradas, ou seja, as queixas do povo elas não deveriam ser levadas em consideração. A intenção era um grupo, né, de proprietários de terras, eram pessoas que tinham dinheiro, que estavam se sentindo prejudicados com as leis intoleráveis, a lei do chá, a lei do selo, a lei do açúcar, que a Inglaterra estava colocando em cima deles. Então, eles acabaram aí tendo que romper essa relação e se livrar do colonialismo. Porém, gente, ó, eu coloquei aqui também que essa foi considerada uma revolução porque essa independência dos Estados Unidos, eles influenciou, terceirão, e muito as independências dos países da América Latina, principalmente nos países da América Latina. A partir dos Estados Unidos, a gente vê uma série de países aí no século XVIII conseguindo sua emancipação, inclusive o Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, inclusive o Brasil, todos eles. Tiveram uma grande quantidade de países aí que conseguiram sua independência após a independência dos Estados Unidos. Então, ou seja, por isso aí sim foi considerado uma revolução. Vamos entrar aqui na francesa agora. Pronto, a imagem da queda da Bastilha, que vocês conhecem muito bem, essa parte aí da queda da Bastilha, que ela acontece no ano de 1789, né? Acontece, ou seja, foi contra o poder monárquico de Luís XVI, né? O rei Luís XVI, que tinha poderes absolutistas, e também foi contra o regime absolutista, e também porque foi uma revolução também burguesa. Você pode ver que na primeira fase da revolução, quem estava no controle eram os girondinos, que era a alta burguesia. Depois, na segunda fase da revolução, os jacobinos, baixa burguesia. Quando é que você vê na Revolução Francesa o povo realmente dominando a França? Você não vê. Você vê burgueses, e principalmente na segunda fase, que foi de 1792 a 1794, você vê que os jacobinos colocaram as queixas realmente ali. Né? Colocaram na primeira ainda, em 1791, a primeira Constituição da França, né? A gente vê o conceito de igualdade, liberdade e propriedade, mas você vê que, como eu falei anteriormente, com a Revolução, o povo percebeu que não podia nem votar, a não ser na segunda fase, né? Com liderança de Maximilien de Robespierre, Danton, Saint-Just, Jean-Paul Marat, com esses caras aí, que ainda, os extremistas ali, o povo ainda teve a sua participação, tá bom? Teve alguns benefícios, mas benefícios dados pela classe burguesa, tá bem? Então vamos aqui para o nosso próximo slide. Vamos ver aqui então. Experiências revolucionárias no século XX. Gente, eu acho que vamos ver aqui, vai dar para a gente pelo menos ver, para não ficar uma quantidade muito grande de informação, a gente vê pelo menos até a Revolução Russa, tá? Depois da Revolução Russa a gente dá uma parada para não ficar essa quantidade de informação. Vamos ver se eu consigo ir pelo menos até chegar ali até a Revolução Chinesa. Vamos ver se a gente consegue até a chinesa ali. Vamos lá então. Então, experiências revolucionárias no século XX. Aqui já não era mais no século XVIII.
já começa no século XX. Aqui, gente, a gente sabe que depois da independência dos Estados Unidos, né, a gente percebe que os Estados Unidos ele começa a se envolver nos países da América Latina, né? Ou seja, a soberania da América Latina, América para os americanos, toda aquela coisa. E o México também sofria uma grande influência, assim como o Brasil, dos Estados Unidos. Sofria grande influência. Então aconteceu a Revolução no México no século XX. Né? A Revolução Mexicana ela começou, né, ali por volta de 1910, onde foi uma resposta dos explorados no campo e nas cidades, né? Porque existia Porfírio Dias que estava lá há décadas dominando o México. Então ela termina em 1917 com a promulgação de uma Constituição para o México. Existiam os proletariados, existiam os camponeses, que era a maioria da população do México, existia o proletariado e existia também a burguesia. Mas a ideia principal era tirar Porfírio Dias, que está aqui no nosso próximo slide, e a gente vai dar uma olhada. Então veja, o primeiro objetivo, né? O primeiro objetivo dessa luta era a derrubada de Porfírio Dias, que já estava lá há 20 anos, colocado ali, tinha o apoio dos Estados Unidos, né? Era uma forma dos Estados Unidos poder começar a sua política imperialista, né? Influenciando em muito os países da América Latina. E de grandes industriais, né? Proprietários de terras, tanto nacionais como estrangeiros, né? E existiam ali, Terceirão, 3 grandes grupos que faziam parte desse processo ali revolucionário. Aqui está uma imagem, né, de Porfírio Dias, no México, que ficou ali por 20 anos, como é que se chama? Apoiado pelos estadunidenses. A gente sabe que os Estados Unidos ele tinha interesse em toda a América, né, queria livrar assim, a influência da europeia, né, que tinha acontecido até o século XIX, no início do século XIX ali. Então eles queriam evitar e queria que a sua influência, a influência dos estadunidenses, ela se expandisse aí para toda a América, tá? Era uma intenção. Então, ou seja, tinha um homem aqui, Porfírio Dias, que estava lá há 20 anos e governava o México de acordo com os interesses dos estadunidenses. Então, existiam ali, gente, 3 grupos que participavam do movimento. Vamos ver, os burgueses, né, os camponeses e o proletariado. Mas isso aqui eu coloquei aqui no slide para vocês. Não sei se dá para vocês ver aí, pronto. Os camponeses. Gente, as queixas dos camponeses, né, a gente sabe que praticamente são sempre semelhantes ou quase as mesmas. As queixas dos camponeses, né? Queriam o fim da concentração de terras, né? Ou seja, o fim da concentração de terras, obviamente que eles queriam deixa eu vir para esse lado aqui, depois eu volto para lá. O fim da concentração de terras, obviamente que esse fim da concentração de terras iria passar por uma reforma agrária, né? Uma divisão mais justa das terras, até porque era uma grande quantidade de terras nas mãos de poucas pessoas, então era o que eles queriam. Já os trabalhadores urbanos, né, exigiam direitos garantidos pela Constituição. Quais direitos, gente? Direito a descanso semanal, salário mínimo, férias, 13º. Então era o que os trabalhadores urbanos até hoje continuam aí colocando em questão. Já a burguesia, gente, era uma classe que ora ela fazia acordo com os camponeses, ora ela fazia acordo com os proletariados, ora fazia acordo com aqueles que estavam no poder. Ou seja, a burguesia no México, ela procurava estar sempre ativa no que estava acontecendo em meio à revolução, manter-se ativa no movimento da independência do México. Então você pode ver que a burguesia, né, por ter condições, os interesses dela eram bem diferentes dos interesses dos camponeses, mas precisava-se sim dos camponeses e dos trabalhadores para poder tirar essa ditadura, porque a burguesia aqui, obviamente, que ela queria também o poder, coisa que tinha um homem lá que estava há 20 anos no poder, né? Será que em 20 anos não tinha ninguém no México competente para poder governar o México? Teria que ficar esse camarada há 20 anos? Eu acho que tinha, né? Obviamente que tinha, com certeza que tinha. Então, vamos lá. Então, ou seja, né? Quando foi em maio de 1911, Porfírio Dias ele acabou sendo deposto e assim o primeiro objetivo da revolução eles conseguiu ter sucesso, foi alcançado. Conseguiram aí tirar Porfírio Dias, não sei se dá para vocês verem, Porfírio Dias do poder e foi alcançado o primeiro objetivo. Faltava alcançar o quê? Uma nova Constituição para o México. Vou passar para o outro lado. Você já me conhece dando aula, que eu ando muito em sala. Pronto, então a gente vê aqui mudanças na Constituição mexicana. Vamos ver o que aconteceu, né? Separação da igreja e do Estado, ou seja, o casamento passou a ser um ato civil e não mais religioso, né? Isso acabou aí separando em muito
limitando muito o poder da igreja no México, né? Separação da igreja e do Estado, ou seja, o México ele não era mais um país católico, e sim passa a ser, né, um país, podia ser de maioria católica, mas o Estado ele não passa a ter uma religião oficial, né? Não passa mais a ter uma religião oficial. O casamento passou agora a ser um ato civil, tá bem? Não era mais, agora o Estado ele vai ter o controle, né, sobre a questão de nascimentos, ele vai ter o controle sobre a questão de pessoas que morreram, não vai ficar exclusivo para a igreja isso. Então a igreja perde muito poder. Educação por conta do Estado, né, que a gente sabe que a igreja ela também tinha suas instituições educacionais, e isso agora também é retirado da igreja e passa agora a ser educada pelo próprio Estado. E jornada no máximo de trabalho de 8 horas, né? Era uma das coisas que eles conseguiram. Tem mais ainda aí no próximo slide, vamos ver aqui, ó. Pronto. Regulamentação do trabalho da mulher, porque as mulheres elas trabalhavam e não tinha nenhum tipo de regulamentação. Regulamentação do trabalho noturno, repouso semanal, direito às férias e das horas extras, né? Aí passa aí até, posteriormente, a gente vai ver que eles vão ter direito até a fazer as suas greves, a fazer as suas reclamações. Então você pode ver que, gente, conseguiram sim muito espaço, conseguiram muito êxito, colocando uma constituição aí para o México. Conseguiram tirar o ditador e colocar na Constituição. Mas, vamos ver o desfecho aqui que a gente pode colocar. Vamos ver no próximo slide da gente. Aqui, né? Liberdade de organização sindical, né? Direito à greve, que eu já tinha colocado ali, né? As grandes propriedades, principalmente as da igreja, puderam ser expropriadas e repartidas, que era justamente o que muitos camponeses eles queriam. Brigavam e lutavam principalmente pela reforma agrária, né? Era uma das coisas que acontecia. Então a gente pode ver uma grande quantidade de benefícios aí acontecendo, né? Mas a gente tem que ver no final da Revolução, a gente vai perceber aí que a burguesia é quem conseguiu se assentar-se aí no poder, como está até hoje, praticamente no mundo todo. Vamos ver o nosso próximo, né? Pronto. A burguesia industrial, os banqueiros, os grandes comerciantes e proprietários de terras conseguiram manter-se no poder. Então a gente vê também que essa revolução, o povo, ele acaba assim participando, mas mesmo esse povo participando, a gente vê que a classe burguesa foi aquela que conseguiu ainda manter-se no poder, né? A gente viu que não foi o povo que estava no poder, e sim a burguesia quem manteve, mesmo tendo algumas perdas, então a gente vê algumas transformações. Houve transformações, mas a burguesia manteve-se, ainda coloquei aqui, manter-se no poder. Então foi algumas transformações sociais muito significativas que foi colocado como revolução, né? Mas é onde a gente vê que foi muito mais uma transformação que aconteceu ali no México, porque alguns benefícios aconteceram, sim, para o povo, como você viu, vários dos benefícios. Porém, quem manteve-se no poder foi a classe burguesa. Vamos ver a próxima? Aqui, né? Uma revolução comunista na Rússia. Aí a gente tem uma imagem de Leon Trotsky, né, que inclusive foi morto no México, né? Leon Trotsky foi morto no México a mando de Joseph Stalin. Acontece a revolução em 1917, a Revolução Russa, acontece em 1917, que tinha como características fazer uma frente às classes trabalhadoras, né? Tanto os camponeses como o proletariado, e juntar ali e fazer os sovietes, né? O movimento teve como base os trabalhadores urbanos e soldados, organizados em sovietes. Então, em 1919, 1921, organizado e liderado por Trotsky, o Exército Vermelho conseguiu vencer o Exército Branco. Gente, o Exército Branco, nós sabemos muito bem que eram aquelas potências internacionais que estavam com medo do regime socialista, com medo que essas ideias elas influenciassem influenciasse outros países ou seus próprios países. Então eles queriam sufocar esse movimento de esquerda que aconteceu na Rússia em 1917. Então eles lutaram, o Exército Branco, que eram as potências internacionais, mandaram tropas também para poder lutar contra essa revolução, né? Contra essa revolução que tinha acontecido na Rússia, e depois passou a ser chamada de União Soviética. E os sovietes, eles eram liderados por Leon Trotsky, tá? Era o camarada aí
que liderou os soviéticos. Então a ideia no início começou bem bacana, você pode ver, ó, soldados, ó, trabalhadores urbanos, soldados e também ali os camponeses, também não deixaram ficar de fora, né? Mas a gente sabe que o resultado não foi tão bom assim. Vamos ver aqui no nosso próximo slide. Então, a propriedade privada ela foi extinta na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui eu tenho a imagem de Lenin e Stalin, tá bem? Temos a imagem aqui de Lenin e Stalin. E, desculpa, fui só mexer aqui, deixa eu apertar um negócio aqui, de Lenin e Stalin. E quando o Stalin ele assumiu, né, a revolução, quando Lenin morre, quando o Stalin assumiu, a revolução que nasceu com o propósito de transformar um sistema e garantir, né, a liberdade de parte e resolver os problemas que estavam acontecendo na União Soviética, né, conseguiram resolver alguns problemas que estavam na União Soviética, porém esses problemas que foram resolvidos foi à custa de muito sangue e muita luta e muita arbitrariedade por conta das classes trabalhadoras. Essas classes trabalhadoras tiveram que pagar um preço muito caro para que isso pudesse acontecer. Então, quando Stalin assume, né, depois que Lenin ele morre, né, morreu precocemente ainda, depois que Stalin assume, começa aí um período na União Soviética de opressão. Essa parte de fazer uma frente aos trabalhadores, os trabalhadores foram oprimidos e muitos acabaram morrendo de fome, né? Aquela revolução que tinha acontecido em 17 já tinha perdido totalmente as características quando este homem aqui ele assume e coloca um novo regime, né? Embora classificado como socialismo, mas ficou muito mais como um stalinismo. O povo era uma política totalmente arbitrária, uma ditadura descomunal, onde eles oprimiam muito a população. Por isso que eu coloquei a custa da submissão a um Estado autoritário que oprimiu a maioria das pessoas. Muitos acabaram até morrendo de fome, perdendo a vida por não conseguir alcançar as cotas determinadas pelo governo soviético. Gente, nós temos agora 27 minutos, só tem umas meia hora, o meu aparelho já está mais aguentando o tempo, tá bom? E a nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Então, até a nossa próxima videoaula, terceirão. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!